No início dos anos de 1970, enquanto o Brasil passava por profundas transformações políticas e econômicas, um conflito silencioso se desenrolava longe dos grandes centros, no interior da floresta amazônica. Não era uma guerra convencional, e tampouco foi televisionada. Foi uma disputa de ideologias, um confronto entre visões de mundos distintas que se encontraram no isolamento do Araguaia, no sul do Pará. De um lado, militantes armados, organizados por um partido comunista, inspirados por revoluções estrangeiras e na crescente repressão realizada pelo governo, buscando transformar o país por meio da luta armada. Do outro, as Forças Armadas Brasileiras, que viam naquele grupo uma ameaça à segurança nacional e à estabilidade sob um governo de viés autoritário. O que se seguiu foi uma série de operações militares secretas, tentativas de erradicar a guerrilha e, posteriormente, um esforço para manter o episódio longe do conhecimento público por muitos anos. Os detalhes desse confronto foram por décadas ocultados e, até hoje, os registros oficiais permanecem incompletos. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse capítulo pouco conhecido da nossa história, sem rótulos fáceis e sem discursos prontos, porque aqui o compromisso é com a verdade histórica. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso coisa nenhuma? O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Na virada dos anos 60 para os anos 70, o Brasil vivia sob um governo militar, instaurado após o golpe de 31 de março de 1964, que destituiu o então presidente João Goulart. A justificativa para a ação foi a contenção do avanço comunista e a preservação da ordem institucional, em meio a um cenário de polarização política intensa e crise econômica. A nova ordem que se estabeleceu consolidou um regime autoritário, com o fechamento do Congresso, cassação de mandatos, restrições à liberdade de imprensa e a supressão das garantias constitucionais. O Ato Institucional número 5, decretado em 1968, marcou o ponto mais rígido desse período. Ele deu ao Executivo poderes quase ilimitados, permitiu prisões arbitrárias, censura prévia e a suspensão dos direitos políticos. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Enquanto o governo prometia crescimento econômico e segurança, parte da população, especialmente setores da juventude, intelectuais, artistas e membros da esquerda política, considerava o novo regime como uma ameaça à democracia e às liberdades civis. A oposição institucional, como os partidos políticos e movimentos estudantis, foi reprimida, empurrando uma parcela dos dissidentes a buscar outras formas de resistência. Foi nesse contexto que surgiram diversos grupos clandestinos, como a Ação Libertadora Nacional, a ALN, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Esse último, de orientação marxista e leninista, optou por seguir uma estratégia distinta. Ao invés de ações urbanas e atentados, pretendiam formar um exército popular, que cresceria lentamente a partir do campo, inspirado na Revolução Chinesa de Mao Tse-tung e na guerrilha cubana de Fidel Castro. A ideia era simples, mas ambiciosa: estabelecer um foco guerrilheiro no interior do Brasil, ganhar apoio da população rural, enfraquecer o poder central e gradualmente expandir a luta armada para outras regiões do país. Esse foco ficaria conhecido como a Guerrilha do Araguaia. A escolha da região do Araguaia como base para a instalação de uma frente guerrilheira não foi por acaso. O PCdoB, que rompeu com o PCB por divergências sobre a linha política após o golpe de 64, via na luta armada no campo a única alternativa possível diante do fechamento total das vias institucionais. Inspirados pelo modelo maoísta de revolução prolongada, decidiram aplicar no Brasil uma estratégia que envolvia a criação de um foco rural de resistência, onde um exército popular pudesse crescer em meio à população camponesa. A área escolhida foi uma região remota entre os municípios de São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e Xambioá, nos estados do Pará e Tocantins, então parte de Goiás.
Ali, nas margens do rio Araguaia, encontrava-se uma vasta extensão de mata fechada, de difícil acesso, praticamente isolada do resto do país. O local era ideal sob o ponto de vista estratégico, difícil para o exército monitorar, propícios para esconderijos e manobras e distante dos grandes centros urbanos. Além disso, os guerrilheiros acreditavam que a população local, composta majoritariamente por camponeses pobres, seringueiros e poceiros, poderia ser conquistada por meio do trabalho político e ideológico. A meta era clara: organizar a população rural, promover uma reforma agrária na prática e formar uma base de apoio ao movimento. A selva seria, portanto, não só refúgio militar, mas também terreno fértil para a construção de um novo projeto político. Entre 1966 e 1972, militantes do PCdoB começaram a se infiltrar na região. Vinham de várias partes do Brasil, mas principalmente do Sudeste, muitos deles oriundos da militância estudantil e sindical. Durante anos, o Estado brasileiro teve conhecimento fragmentado da presença comunista na região, mas à medida que relatos de moradores chegavam às autoridades locais e serviços de inteligência detectavam movimentações suspeitas, cresceu a desconfiança de que algo maior estava sendo articulado no interior da floresta. A tensão crescia. O que era até então um movimento clandestino prestes a amadurecer, se tornaria, em breve, alvo de uma resposta militar de grandes proporções. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Os combatentes da guerrilha do Araguaia eram principalmente militantes do PCdoB, formados em sua maioria por jovens estudantes e profissionais de classe média, que diante do endurecimento da ditadura passaram na clandestinidade. Entre eles estavam nomes importantes da direção do PCdoB, como João Amazonas, Maurício Grabois, cuja família participou ativamente do movimento, e Dina Teixeira, além de dezenas de voluntários de diferentes regiões do país que se juntaram ao movimento. No início da luta armada no Araguaia, por final dos anos 60, o núcleo inicial era conhecido como Grupo Aiquiara, nome inspirado em uma tribo indígena da região, o que indica a tentativa dos guerrilheiros de se adaptar e se identificar com o meio local. Esse grupo era composto por cerca de 10 militantes, que representava a fase embrionária da guerrilha, antes da consolidação do movimento mais amplo que viria a ser coordenado pelo PCdoB. O Grupo Aiquiara foi responsável por estabelecer as primeiras bases no meio da floresta, criando pequenos destacamentos e iniciando a aproximação com a população cabocla. O grupo também atuava na propagação da ideologia socialista em um contexto de extrema clandestinidade e isolamento, porém, nunca conseguiu um apoio significativo das massas locais. Para evitar suspeitas e infiltrações, os guerrilheiros se misturavam com a população local, especialmente com os caboclos da região, que os apelidaram de paulistas devido às suas origens no sudeste do Brasil. Eles se inseriram socialmente na comunidade, chegando a abrir pequenos comércios, dar aulas e prestar assistência médica. Também distribuíram propaganda socialista, sempre com o objetivo de preparar uma guerra popular prolongada. Cada combatente usava um codinome como Dina, Sônia e Domingos, e vivia em destacamentos rudimentares, em condições precárias, mas firmes em seus propósitos. Com o passar do tempo, especialmente até 1972, o efetivo cresceu para aproximadamente 71 militantes. Um ponto controverso na história da guerrilha é o suposto financiamento externo. As Forças Armadas sempre alegaram que os combatentes recebiam apoio de países socialistas, principalmente da Albânia, um dos poucos países comunistas a manter relação com o PCdoB naquela época. Segundo o Exército, esse apoio consistia principalmente em suporte ideológico, treinamento político e, em menor escala, recursos para logística, repassados por redes clandestinas. Esse tipo de suporte era comum a movimentos revolucionários da Guerra Fria. Contudo, essa versão é questionada por diversos historiadores e ex-guerrilheiros. Até hoje, não há nenhuma evidência concreta que comprove um envio de armas, dinheiro ou tropas estrangeiras para apoiar a guerrilha, com exceção de antigos relatórios do Serviço Nacional de Informações. A relação com a Albânia, por exemplo, se dava mais no campo ideológico, especialmente através de transmissões da Rádio Tirana, que expressava apoio ao movimento. Para o regime militar, os guerrilheiros eram vistos como insurgentes clandestinos,
frequentemente rotulados como terroristas e agentes de potências estrangeiras, justificando assim as operações militares de anti-guerrilha como medidas legais para proteger a ordem vigente. Contudo, documentos e relatos, como os do Major Curió, revelam que as intenções das Forças Armadas era eliminar totalmente os combatentes, poupando somente os adolescentes. Essas versões oficiais do Exército, que destacavam a necessidade de conter uma ameaça à segurança nacional, contrastam com o relato de ex-combatentes e testemunhas que apontam para métodos violentos. O objetivo declarado dos guerrilheiros era romper o impasse político imposto pelo regime militar, estabelecer um foco socialista no interior do país e realizar uma revolução, substituindo o governo militar por um regime socialista. Mas essa tentativa de acender a fagulha da revolução não passou despercebida. Enquanto os combatentes do PCdoB se organizavam nas matas do Araguaia, o exército monitorava silenciosamente seus passos. As informações fluíam por meio de agentes infiltrados, relatórios de inteligência e denúncias anônimas. Em Brasília, crescia a convicção de que aquele grupo de insurgentes representava mais do que uma ameaça simbólica. Era um desafio direto ao controle estatal em plena ditadura. A partir de 72, a guerra deixaria de ser ideológica para se tornar concreta, o que até então era uma preparação revolucionária silenciosa na selva, se transformaria em um violento confronto armado. Era o início da campanha de anti-guerrilha, uma das operações militares mais sigilosas e controversas da história brasileira. Uma crescente preocupação do regime militar sobre as atividades clandestinas do PCdoB. Na região do Araguaia, o Estado brasileiro decidiu agir com força total. A estratégia não envolveu apenas uma repressão pontual, mas sim uma verdadeira campanha militar de guerra irregular, conduzida pelas Forças Armadas com métodos militares e de inteligência dignos de um conflito convencional. A repressão se desenrolou em 3 grandes operações militares: Papagaio, Sucuri e Marajoara, com o objetivo final de aniquilar o movimento insurgente. A escalada do conflito começou em abril de 1972, quando tropas do 2º Exército, comandados pelos generais Viana Muck e Hugo Abreu, entraram em ação com ordens diretas: localizar e neutralizar a coluna do PCdoB na região do Bico do Papagaio. A Operação Papagaio, deflagrada oficialmente em 21 de abril de 1972, iniciou-se com a prisão de Pedro Albuquerque, guerrilheiro capturado por uma patrulha comandada pelo Major Lício Maciel, marcando o primeiro êxito do exército. A partir dali, a máquina militar entrou em movimento. 400 soldados foram deslocados para Marabá e Xambioá, números que rapidamente saltariam para 1.500 militares, fortemente armados, treinados e posicionados em pontos estratégicos. Bases e bloqueios foram instaladas nas rodovias Transamazônica e Belém e Brasília, cercando a área de atuação dos guerrilheiros e isolando-os do restante do país. Do lado da guerrilha, a situação era crítica. 71 combatentes ativos em 72, munidos com apenas 63 armas longas e alguns revólveres, ainda assim, reagiram. Em 5 de maio de 72, os guerrilheiros emboscaram uma patrulha militar, matando um cabo e dispersando os soldados. Mas o que poderia soar como sinal de força foi, na prática, um chamado para uma repressão ainda mais violenta. Após o embate inicial, o exército recuou, mas foi um recuo tático. Nos bastidores, começava a preparação de uma operação mais sofisticada e silenciosa, a Operação Sucuri, iniciada em abril de 1973. Diferente da anterior, a Sucuri apostava na infiltração. Agentes do Centro de Formação do Exército se disfarçaram de civis, agrônomos e técnicos do INCRA, circulando entre camponeses e levantando dados sobre os guerrilheiros. O próprio Major Curió adotou um nome falso de Dr. Luquini, montando uma base secreta em Xambioá. A Sucuri não utilizava tropas ostensivas de imediato. Era uma guerra de inteligência, lenta, precisa e implacável. Enquanto os soldados se misturavam à população local, os guerrilheiros tentavam se reorganizar, espalhar mantimentos em pontos estratégicos e conquistar o apoio dos camponeses, algo que, como vimos, nunca aconteceu de forma ampla. A fase final foi também a mais brutal. A
A Operação Marajoara, lançada em outubro de 73, ao invés de milhares de soldados, um efetivo de 400 homens, altamente treinados, entrou na floresta disfarçado de trabalhadores rurais, poceiros e madeireiros. Em vez de helicópteros ou tanques, usavam a camuflagem do cotidiano local e escondiam armas nos acampamentos e povoados que pareciam pacíficos. A ordem era clara: eliminar os guerrilheiros a qualquer custo. Relatórios internos descrevem a existência de um documento conhecido como o Plano de Captura e Destruição, com nomes e codinome dos combatentes. Prisões se tornaram comuns, suspeitos eram acorrentados, torturados, expostos a formigueiros e suas propriedades incendiadas. Muitos moradores foram forçados a colaborar, seja por medo ou por coerção direta. Entre outubro de 73 e outubro de 74, o que se viu foi uma operação sistemática de extermínio. 67 guerrilheiros foram mortos e ao menos 41 deles foram capturados com vida antes de serem executados, prática confirmada anos mais tarde pelo próprio Major Curió, que admitiu em entrevistas que a ordem era eliminar todos os prisioneiros. A guerrilha do Araguaia não foi apenas sufocada, ela foi apagada. Até 74, não restava praticamente nenhum guerrilheiro significativo vivo ou solto na região. O exército selou a área, instaurou toques de recolher e manteve em segredo o destino dos mortos. O Estado brasileiro tratou o episódio com silêncio e negação, uma estratégia que, por fim, cairia por terra. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Com a aniquilação dos grupos guerrilheiros, uma operação paralela entrou em cena, silenciosa e meticulosa. Oficiais envolvidos na operação passaram a remover, esconder ou simplesmente apagar qualquer vestígio da presença dos insurgentes na região. Os corpos de dezenas de guerrilheiros jamais foram entregues às famílias. Muitos foram enterrados em valas comuns. Outras, segundo as testemunhas, tiveram seus restos transportados para lugares desconhecidos, envoltos em plásticos e até mesmo destruídos. Documentos oficiais foram omitidos ou destruídos. Comunidades inteiras foram orientadas a não comentar os fatos. O silêncio virou norma, imposto tanto pelo medo quanto pela força. Essa prática acabou se estendendo para muito além das fronteiras do Araguaia. Durante décadas, a história do conflito ficou oculta nos arquivos confidenciais e nas lembranças fragmentadas de soldados, camponeses e parentes de desaparecidos. Mesmo após o fim do regime, em 1985, o Estado brasileiro resistiu a reconhecer sua responsabilidade plena pelas mortes, sumiços e abusos ocorridos na campanha de anti-guerrilha. Foi apenas a partir dos anos 90 que o tema passou a emergir novamente, impulsionado por familiares dos guerrilheiros e por entidades de direitos humanos. A busca por justiça ganhou fôlego com a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, seguida anos depois pela Comissão Nacional da Verdade, que investigou oficialmente os crimes cometidos durante o regime militar. A CNV concluiu que houve execuções sumárias e ocultação sistemática de cadáveres no Araguaia, recomendando responsabilização institucional do Estado. No entanto, a versão oficial do Exército continua sendo outra. Segundo diversos comunicados e depoimentos de oficiais, a ação militar foi legítima, dentro dos marcos da guerra contra a subversão. Eles negam que tenha havido ordens formais para execução de prisioneiros e sustentam que a maioria dos combates resultou em mortes legítimas em campo de batalha. Alega-se ainda que a ausência de corpos pode ser explicada pelas condições extremas da selva e pelo caráter caótico da campanha militar, e não por uma política deliberada de ocultação. Essa dualidade de narrativas persiste até hoje. No campo jurídico, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, foi um divisor de águas. A Corte condenou o Brasil por não investigar os crimes e desaparecimentos ocorridos no Araguaia, exigindo medidas de reparação às famílias e responsabilização dos envolvidos. O Estado brasileiro foi obrigado a reconhecer oficialmente sua omissão. Ainda assim, até hoje, nenhum militar foi julgado ou condenado por ações ligadas diretamente às operações no Araguaia. Protegido pela lei
Lei de Anistia de 1979, que continua sendo objeto de debates no Supremo Tribunal Federal. Do lado das famílias ativistas, a luta segue. Buscas por ossadas continuam sendo feitas na região, com escavações esporádicas conduzidas por órgãos federais, sem muitos avanços concretos. Na memória coletiva nacional, a guerrilha do Araguaia permanece como um ponto cego. Para alguns, é símbolo de resistência ideológica, de jovens idealistas que acreditaram na revolução como uma saída. Para outros, representa a ameaça de um projeto totalitário importado e fracassado, legitimando a repressão estatal. Para a maioria, infelizmente, é um episódio quase desconhecido, omitido nos livros didáticos, ignorado no debate público e tratado com silêncio por parte das instituições. No final das contas, a maior pergunta que fica é: como um capítulo tão intenso e decisivo da nossa história nacional ainda permanece envolto em dúvidas, silêncios e versões conflitantes? Quem realmente sai ganhando quando o passado continua dividido entre sombras e memórias? Bem, essa pergunta eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhuma novidade. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.